Você conhece Valdemar Cordeiro? E você? Eu conheço. Ele foi um artista. Cordeiro nasceu 2 anos e meio após Benito Mussolini ter assumido a liderança de um governo fascista instalado sob a ameaça da Marcha de Roma em 22 de outubro de 1922, quando ocorreu uma grande passeata das milícias fascistas que envolveu 50 mil fascistas pelas ruas de Roma. Portanto, Valdemar Cordeiro viveu sua infância e juventude sob a ditadura fascista italiana, que promoveu uma ampla perseguição política aos opositores do regime, com prisão e expulsão de milhares de pessoas, e anunciou a promulgação das leis raciais na Itália, o Manifesto da Raça, que aí deram início, naquele momento, à exclusão dos judeus italianos, que a partir de setembro de 1938 foram banidos por serem da raça degenerada. Mal podia imaginar que, anos depois, Cordeiro se casaria com a brasileira Helena Cohen, cujo sobrenome nos remete à antiga família de Arão, irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote. Um grande acontecimento. Criado durante o regime fascista, numa família romana abastada, ainda adolescente, costumava consultar livros de anatomia e visitar com frequência a Capela Sistina para observar as figuras de Miguel Ângelo. Valdemar Cordeiro, é importante dizer que ele, muito cedo, ainda na adolescência, entrou para a Escola de Belas Artes de Roma. Ele fez lá, ele estudou nessa escola por cerca de 4 anos. Então teve toda uma formação, né, bastante, a gente pode dizer, clássica, mais convencional, de desenho de observação, de técnicas de pintura ligadas, né, aos grandes mestres da pintura renascentista e barroca. Então ele teve essa formação, então toda essa tradição a que eu me refiro, o Valdemar Cordeiro estava muito consciente disso e aquilo fazia muito parte da constituição dele como artista. Se pensar especialmente na Segunda Grande Guerra, não é? Tanto o nazismo quanto o stalinismo tinham o mesmo inimigo, não é? Que era o artista degenerado, né? Segundo a terminologia nazista, e o decadente, mas era a mesma coisa. Quer dizer, o que aconteceu é que foram grandes propostas surgidas na década de 20 ou de 30, como foi o próprio concretismo, que a primeira expressão se pode ligar ao conceito mesmo de arte concreta, surgiu com o Fandesbo, não é isso? Anos 30, por aí. Então essas ideias foram abandonadas, porque foram até certo ponto proibidas. Então a gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial a Itália ficou sob o regime fascista e esse regime ele organizava, era muito dedicado à organização da cultura, né? E cooptar artistas para trabalhar e fazer projetos que pudessem reforçar toda a ideologia fascista, toda a máquina de propaganda fascista. E no pós-guerra havia uma sensação na Itália muito forte entre os artistas mais jovens de que era preciso começar de novo, que era preciso começar do zero, deixar para trás toda aquela tradição. O momento do pós-guerra, né, ou ali em 1944, já quando os americanos, no momento que os americanos chegam em Roma e começam a mudar o cenário político, né, que estava se encaminhando ali para o fim da guerra e para a derrubada do fascismo e do nazismo, começa a surgir também, como eu falei, alguns grupos que estão ligados, grupos que querem essa renovação da arte, e há um movimento que se inicia em Roma muito importante, que foi a formação do Art Club de Roma. O Art Club de Roma foi muito importante porque ele agregou justamente artistas não só italianos, mas de vários lugares e que chegavam ali em várias situações, alguns mesmo como soldados, querendo esses novos ares, né? Querendo essa renovação. E o Cordeiro estava ali nesse momento, ele participou, tem documentos, eles tinham um boletim que consta que o Cordeiro estava junto ali nesse momento de formação do Art Club. Um pouquinho antes, também mais ou menos na mesma época, ele colaborou com uma loja de caricaturas do Fellini, do Frederico Fellini. O Frederico Fellini abriu uma loja em que ele fazia caricatura e o Cordeiro colaborava ali fazendo desenho, caricatura, eles faziam muito caricatura
caricatura justamente para os soldados americanos que estavam ali em Roma nesse momento. Aos 17 anos, a minha avó se casou em Roma com um grande produtor de café e veio morar numa fazenda em São Carlos, em São Paulo. Alguns anos depois, ele morreu de tifo e deixou-la viúva com um filho de 4 anos, o Ângelo. Ela então foi para São Paulo esperar um navio para ir para Roma. E lá ela conheceu o meu avô, Heitor, que era um grande fazendeiro do Acre, de família tradicional brasileira. A vida deles é uma verdadeira novela, cheia de idas e vindas. Então eu acho melhor a gente falar do meu pai, o Cordeiro, como todo mundo chamava. No final da guerra, o correspondente jornalístico Joel Silveira publicou um artigo sobre a Itália daquela época. E no final desse artigo citava um filho que procurava um pai cujo sobrenome era Cordeiro. E através desse correspondente jornalístico que meu pai estabeleceu contato com o pai dele e iniciaram negociações para ele vir ao Brasil, sem que a mãe dele soubesse. Ela descobriu e escreveu uma carta para o pai, pedindo para tratar muito bem o filho, que na visão dela ainda era um menino, porque ele era o único filho que tinha ficado em casa durante a guerra. O Ângelo, que era muito alto, foi selecionado para a guarda especial do Mussolini e ficou preso na Grécia. Humberto foi para o fronte e retornou no final da guerra. Então foi assim que ele, com os 399 passageiros, chegou ao Brasil e conheceu o pai. O pai dele hospedou ele numa pensão. Ele achou muito estranho e, mesmo sem falar português, pegou um bonde, foi até a casa do pai e tocou a campainha. Atendeu uma senhora, ele perguntou quem ela era. E ela disse: sou esposa do Heitor. Esposa do Heitor? Ele nem sabia que o pai tinha uma outra família. Como um italiano emotivo, ele teve uma briga de tapas e socos com o pai no viaduto do chá e nunca mais falou com ele. Como ele não tinha passagem para voltar para a Itália, ele resolveu ficar um pouco mais, porque ele gostou do Brasil, achou que aqui tinha uma liberdade criativa muito diferente do fascismo que ele teve durante toda a sua vida, durante toda a sua educação, e da Itália destruída completamente pela guerra. E conheceu então a minha mãe, a Helena, com a qual ele teve 2 filhas, a Fabiana e eu, a Ana Lívia. Ele estava em 46 no Brasil, em 47 ele, por razões pessoais também, ele tem que voltar a Roma. Ele fica entre o segundo semestre de 47 e início de 48 em Roma, onde ele tem contato com esses artistas do Art Club e do Forma 1, Prampolini e tudo mais. E quando ele volta para o Brasil, em meados de 48, ele volta como um comissário, como um representante do Art Club de Roma. E tenta organizar o Art Club de São Paulo, Nessa época, no Brasil, na Itália, na França, em todo o mundo, a grande discussão era uma discussão entre uma oposição entre abstracionismo e figurativismo, sendo que muitos artistas ligados aos partidos comunistas estavam ligados a uma orientação política do PC soviético, que fomentava o realismo socialista. Então, havia esse discurso de que a arte abstracionista seria fútil, seria decorativa, e que a arte, para mudar o mundo, tinha que ser a arte figurativa, que seria mais fácil de engajar as pessoas. Mas então chega nesse momento esse grupo que vai dizer: não, a gente vai ser marxista e abstracionista. Anos 50, um divisor de águas. Um divisor de águas não só na vida do artista Valdemar Cordeiro, inquieto, como também na cultura. Na cultura e no imaginário brasileiro, alterado pela modernização e também pela industrialização. Vamos então, nesse momento, 1950, rumo ao progresso. Governos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, cujas linhas de atuação fomentaram o processo de industrialização nacional pela substituição de importações, que foi iniciado por Vargas, abertura ao capital externo, planejamento estratégico, principalmente com o JK, construção de uma infraestrutura com rodovias, hidroelétricas, aeroportos, promoção da indústria de base e produção de bens de capitais. Tudo isso estará simbolizado ou resumido num processo de modernização, sendo então a construção de Brasília
como nova capital, inaugurada no início dos anos 60. O que nós temos nesse momento? Nós temos um modelo consumista espelhado no capital norte-americano e o Brasil está, segundo o slogan da época, a caminho de se tornar uma nação moderna. Por quê? Nesse momento, a sociedade conta com aparelhos modernos, liquidificadores, batedeiras, fogão a gás, televisores, objetos ou produtos industrializados, disseminação ao mesmo tempo de meios de comunicação, cinema, televisão e rádio. Se o mundo se acha em incessante movimento e desenvolvimento, e se a lei deste movimento é a extinção do velho e o fortalecimento do novo, é evidente que devemos nos orientar para o futuro. An instance of a cross-stylistic community that formed in São Paulo was around the Clube dos Artistas e Amigos de Arte, a club that had both members and allies, so member artists and friends of the art, and it was an important community forming place across artistic differences. It was founded in 1945 and eventually it occupied the basement of the Institute of Architects of Brazil, which is close to Praça da República. Club members were predominantly white and Asian. They were from a range of generations. Some of them were first generation immigrants with Portuguese, Italian, and Japanese ancestry. Some of them were long-standing nationalized Brazilians. They were from a range of class backgrounds. So it was called Clubinho, or referred to as Clubinho, and it was, in addition to this site of community across stylistic and artistic differences, it was an important place where artists in the 40s and 50s in Brazil advocated for artists' position in the art world. And it's there that Valdemar Cordeiro was an important leader of protests against the Modern Art Museum in São Paulo. Not only did Cordeiro act as a leader of those protests, but all but one of the eventual members of Grupo Ruptura were part of those protests. In 1946, when he came to Brazil, he was first a journalist for an Italian language periodical that was oriented towards the large Italian descendant population in São Paulo. And then eventually he was the art critic for a major wide circulating daily newspaper, the Folha da Manhã, where he turned his art column into a large megaphone to lead and direct the debates of art in São Paulo. He participated in protests and activities of the Brazilian Communist Party, most notably traveling to Chile to be a representative along with other intellectuals at an important cultural congress of the Brazilian Communist Party. That being said, he disagreed with the aesthetic agenda of the Communist Party. Another aspect of his thought is that he also used Marxist thinking in his own writing and particularly emphasized that artists and artists' role in Brazilian society needed to be thought of in terms of class struggle. So when we think of Cordeiro's role in Brazilian art history, it's really important that we not only think about his paintings and his design work, but we also think about the role that he played in defining how artists could be advocates for their own positions in society. A organização particular da cultura está permitindo ao poder econômico intervir diretamente no campo da arte. Os artistas, os operários da arte encontram-se desarmados e entregues aos arbítrios dos usurários. Os museus são particulares, as galerias são particulares, os prêmios são particulares, os jornais são particulares, e o dinheiro público destinado à cultura também é usado por organizações particulares. A arte, que precisa dos museus, de galerias e de jornais, está ficando propriedade particular. O percurso aparentemente simples entre o artista e o povo é, na realidade, um longo labirinto, cheio de perigos mortais. Mas a condição fundamental para o grande diálogo é livrar a arte desta moldura de ouro, que é o seu cárcere, negar que a arte seja um produto de luxo, cujo destino melancólico seja a propriedade particular. Constatar a grave crise atual é o ponto de partida. A união de todos os artistas em torno de princípios e a colaboração ativa de escritores, cientistas e estudantes democráticos é o meio. Um diálogo deveria surgir, que levasse para a grande massa a arte viva e devolvesse ao artista, com o enriquecimento de uma experiência concreta, uma função remunerada. Cordeiro não se limitou a isso, ele estava sempre questionando Titilo Matarazzo, né, e os seus protegidos, né, tinha os pintores protegidos, né, que ele se rebelavam. Então essa briga continuou.
E o Cordeiro era líder, né? Ele punha todo mundo para trabalhar para ele. Então, fulano, faça isso, telefona, precisamos combater, não sei o que, fazer um manifesto contra o Titilo. Então, ele tinha uma vocação de líder. In the years following the end of World War II in 1945, Brazil's economy expanded rapidly, and São Paulo in particular became the city of skyscrapers and highways that we know today. In that context, Brazilian industrialists and the owners of big media empires, which at that point were newspapers, but soon were television and as well as radio. So Brazilian industrialists and media magnates created modern art museums in both Rio and São Paulo. And those museums, one of them, the Museum of Modern Art in São Paulo, established the São Paulo Bienal, and they really changed the discussion and orientation of art in Rio and São Paulo. Abstract artists in the late 40s and 1950s began creating their work in a very complex context. So there were these modern art museums and the biennial that were supporting abstract art. During the Grupo Ruptura exhibition at the Museu de Arte Moderna de São Paulo in December of 1952, the 7 artists in the group distributed a collectively signed manifesto that defined their approach to art. And in the manifesto and its subsequent defense, Cordeiro radicalized his theory of abstraction, asserting a social role for concrete art. Após 4 anos de luta semi-clandestina, o movimento de arte abstrata e concreta ingressa na vida legal artística. A exposição do Grupo Ruptura, realizada no Museu de Arte Moderna, assinala este momento. Esse grupo está longe de representar todo o movimento paulista de arte abstrata e concreta, cujas fileiras hoje contam com inúmeros integrantes. A modernidade no Brasil, até o pós-Segunda Guerra Mundial, ela nunca chegou a esse ponto nevrálgico, que é o ponto de propor uma ruptura e não uma conciliação. O Valdemar Cordeiro é muito claro nesse sentido, e não é por acaso que o manifesto chama-se Ruptura. Diz mais ou menos o seguinte, claro que eu cometerei alguns equívocos aqui, diz assim: a arte antiga foi grande quando foi inteligente, ou seja, já está dando enviesadamente um pau na ideia de expressão. Expressão de quê? Do sentimento? Não. A arte tem a ver com o conhecimento de certas regras, de certas questões que são fundamentais, ligadas à natureza da pintura e à natureza do objeto pintura e ao olhar de quem vê aquilo tudo. Então, veja bem, ele diz, assim, agora eu não vou comentar, eu só vou ler. A arte antiga foi grande quando foi inteligente, nossa inteligência, contudo, não pode ser de Leonardo. Então, nós distinguimos aqueles que criam formas novas de princípios velhos e os que criam formas novas de princípios novos. Por quê? O naturalismo científico da Renascença, o método para representar um mundo exterior, 3 dimensões, sobre um plano, 2 dimensões, esgotou a sua tarefa histórica. Foi a crise. Foi a renovação. Hoje, o novo pode ser diferenciado precisamente do velho. Nós rompemos com o velho, por isto afirmando. É o velho, todas as variedades e hibridizações do naturalismo, isto é, o naturalismo errado das crianças, dos loucos, dos primitivos, dos surrealistas. Ou seja, num único manifesto está se rompendo com 500 anos de tradição, o que me leva a pensar que foi preciso romper num único manifesto com tudo aquilo que a arte europeia
levou séculos para amadurecer e tudo isso. É o novo, as expressões baseadas nos novos princípios artísticos, todas as experiências que tendam à renovação dos valores essenciais da arte visual, espaço-tempo, movimento e matéria. Conferir à arte um lugar definido no quadro do trabalho espiritual contemporâneo, considerando-a um meio de conhecimento deduzível de conceitos, situando-a acima da opinião, exigindo para o seu juízo conhecimento prévio. A arte moderna não é ignorância. Nós somos contra a ignorância. Defendemos a linguagem real da pintura que se exprime com linhas e cores que são linhas e cores, e não desejam ser nem peras nem homens. Para poder comunicar a realidade da vida, a arte deve ser baseada em 2 elementos, espaço e tempo. O nosso cérebro, ele interpreta as cores de uma forma muito curiosa. Algumas pessoas dizem até que as cores elas não existem, né? Elas são tecnicamente criadas pelo nosso cérebro. Por quê? A nossa retina, basicamente, ela capta luz, e luz com diferente tamanho de comprimento das ondas. E assim ela tem receptor para o verde, para o azul, mas em si a retina não consegue reconhecer as cores. Agora, quando esse estímulo chega no cérebro, numa região que é o córtex occipital, que é a região posterior, o cérebro ele tem padrões de reconhecimento de cores que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, ao longo dos anos. E quando a gente olha um determinado objeto, uma obra de arte com diferentes cores, provavelmente pessoas diferentes enxerguem aqueles padrões de formas diferentes, ou seja, aquilo que o cérebro já armazenou durante anos na experiência de vida daquela pessoa. A arte concreta apresenta uma identidade com a indústria quando usa formas geométricas que obedecem a poucos tipos. A indústria é importante na compreensão do conteúdo da arte contemporânea, cujo destino histórico acreditamos ser a arte industrial. Também explicar, de certa maneira, uma obra até didática, de tentar fazer entender os conceitos que orientavam aquela posição, justificar, de certa maneira, por que se partiu para aquela decisão. Então essa crítica, esse caráter de crítica, que é só dele, entre os paulistas, acho que os outros pintores que eu saiba não escreviam. Pode ter sido algum depoimento pessoal, alguma coisa assim, mas não teorizavam. Quem teorizava era o Cordeiro. Na última fase do concretismo, respeitando as premissas da arte industrial, Cordeiro usou para pintar um compressor industrial ao invés de pincel, régua e compasso. O fascínio da máquina decretou o ocaso da beleza naturalista. Os artistas forjavam nova linguagem que pode exprimir o individual, o coletivo, o nacional, o universal a um só tempo. Esta linguagem foi chamada concretismo. Em 1953,
ele inicia a carreira dele como paisagista, carreira que ele teve até o final da vida. E através dessa atividade, ele conheceu os trabalhadores brasileiros, a maneira deles pensarem, vestirem, viverem, a religião afro-brasileira, os remédios de ervas, e ele se tornou um admirador do povo brasileiro. E na chácara onde ele cultivava as plantas, ele estabeleceu um espaço de convivência familiar. Valdemar Cordeiro é pioneiro do paisagismo no Brasil, com mais de 150 projetos elaborados entre jardins, térreos, de edifícios residenciais, praças, né, e trabalhos de planejamento urbano. Ele é considerado um dos pioneiros do paisagismo aqui no país, de uma maneira geral, né, ele e os dois Robertos, né, Roberto Coelho Cardoso, aqui em São Paulo, e Roberto Bulemax, no Rio de Janeiro. E a especificidade da contribuição dele é que essa relação se desenvolve de uma maneira íntegra entre arte e paisagismo. Ele pensava, né, e sempre dava o exemplo, né, da relação que se estabeleceu entre arte concreta e poesia concreta, de que a arte deveria funcionar, né, como indutora, né, de outras artes. De algum modo ele realiza isso, né, quando ele vai para o campo do paisagismo, né, ele desenvolve uma nova abordagem, né, calcada naquilo que ele pensava, né, no campo da cultura de uma maneira geral. Ao mesmo tempo, algo importante de destacar que isso não se estabelece como uma via de mão única, mas como uma relação que se alimenta mutuamente, ou seja, de um lado a arte qualifica, né, o processo de inserção no campo do paisagismo, por outro lado as questões que emergem, né, da prática paisagística retornam, né, à produção, né, da artística, e nesse sentido é importante destacar os estudos botânicos, né, que ele faz, uma série de análises morfológicas, né, dos entes vegetais, né, depois são desdobrados, né, no campo, né, da pintura. O conteúdo não é um ponto de partida, mas o ponto de chegada. Arte concreta não é um estilo, mas um conteúdo, o conteúdo da objetividade da arte. A precisão da arte não é uma precisão artesanal, mas de significados. Pode-se construir com rigor sem contornos rigorosos. A forma não é um contorno nem invólucro, é uma relação. E o Cordeiro tinha uma inquietação muito grande, talvez de todos os pintores, um dos que maior inquietação revelaram muito cedo. Então, logo depois daquela fase ortodoxa, ele já estava experimentando com manchas, não é? Com formas. Ele falava irracional, não sei se para racionalizar o caos, né? Os artistas concretos partiram radicalmente para a renovação da linguagem visual e para uma nova visão da função de artista na sociedade moderna. Essa atitude custou-lhe a inimizade pessoal e a perseguição tanto da parte dos artistas burgueses, assim como de parte dos líderes de esquerda, muitos dos quais se revelaram pequenos burgueses míopes. Os adversários passaram e a arte concreta ficou. A arte concreta desempenhou e continua desempenhando importante papel no âmbito da comunicação visual urbana. Também no campo da arte, a sua influência é grande, motivando vários movimentos artísticos posteriores, os neos e os pós. Acima de tudo, de qualquer consideração de arte, de ordem artística, eu acho que pelo menos como um exemplo ético ficou. Mais do que tudo, porque realmente nós afrontamos o desgosto, o mau gosto do público e da crítica. Quer dizer, foi mesmo uma intervenção da vanguarda dura e pura. Quer dizer, havia um sentimento de grande responsabilidade sobre o que estava se fazendo, não era um negócio, ninguém estava ali para se mostrar, para se exibir, era um negócio de fé até certo ponto. Hoje eu acho... A minha tendência, a minha descrença pessoal na humanidade é tão grande que eu vejo também como um lado muito utópico da nossa juventude, né? Quando você é jovem, você acha que você pode salvar o mundo. Quer dizer, nós tínhamos certeza que estávamos salvando as artes. Isso a gente tinha confiança absoluta, que a gente estava salvando as artes e a literatura, a poesia do país.
Em 1963, depois de toda a produção concreta e da fase de geometria intuitiva, ele volta para a Itália para rever a mãe, os irmãos e os amigos. E dentre os amigos, Umberto Eco, que lhe presenteou com o livro Ópera Aperta, recém-lançado. Este livro foi fundamental na vida dele. Tanto que a primeira obra que ele faz chegando ao Brasil se chama Ópera Aperta. Quanto à vida pessoal, assim que ele chegou, ele escreveu uma carta para o irmão dele em Roma, Umberto. Ricordo commosso i pochi giorni che passai con te e già sembra un secolo. Non dimenticherò mai il tuo affetto, comunicatomi in modo così semplice e discreto, ma forse perciò profondamente umano. Dopo tanti anni vissuti tra estranei, in relazioni di interessi multipli, rimani così sorpreso quando, superato il primo momento di adattazione, scoprì nelle relazioni con te e Angelo un profondo sentimento, direi naturale, non comparabili con qualsiasi altra situazione del genere. Continueremo fratelli fino alla fine della vita. I nostri figli dovranno conoscere questa stessa relazione di affetto disinteressato e profondo. Spero che tu riceva questa lettera prima della fine dell'anno. Ti auguro ogni bene e tutta la felicità insieme a Pierina e Simonetta. Vostro Valdemar. O Cordeiro era uma pessoa difícil, ele era uma pessoa encantadora, uma pessoa extremamente gentil, mas ele ficava bravo e brigava. Né? Ele era autoritário também, ele queria impor as ideias dele, tinha esse trato. Mas, por outro lado, era uma pessoa elegante, muito bonito, não é? Era uma figura, impressionava muito pela pujança, né, pela vitalidade, pela facilidade com que ele expunha as ideias, convencia, discutia tudo. Né? Do ponto de vista daqueles que olham para a Europa, nós vamos começando a perceber, no pós-guerra, um rearranjo na nova ordem mundial, sendo as novas identidades cultural e religiosas fontes de conflito nesse mundo pós-guerra. Não são mais as classes sociais, e sim um confronto entre povos, um confronto entre culturas, um confronto de civilizações. E com isso nós temos também uma reciclagem dos discursos de ódio com a derrota do nazismo e do fascismo. Guerra Fria, confronto entre o bloco soviético e o norte-americano, outubro de 1962. Confronto entre Estados Unidos e União Soviética, o momento considerado como o mais tenso da Guerra Fria, relacionado com a implantação dos mísseis balísticos soviéticos em Cuba. Temos também a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a erosão de valores éticos, políticos e artísticos. Agosto de 1961, construção do Muro de Berlim. Sem dúvida, a diversificação das ideias é fator de desenvolvimento da cultura. Valdemar Cordeiro was part of the artist movement New Tendencies, which was founded in Zagreb in 1961. And at the same time, he was one of its critics. Cordeiro's critique revealed his strong relation to social issues and his doubts about the universal validity of an abstract language, as advocated, for example, by Vasarely. And the New Tendencies, they were a movement of concrete art that defined art as research. Cordeiro had a keen eye for the shortcomings of visual research. In his letter to the organizers in 1968, he accused them of researching the viewer's participation exclusively, as he said, from a biological point of view, of standing for a new naturalism that treated works of art as a mere visual stimulus and remained limited to optical phenomena. In another text, he said, for the New Tendencies, the viewer is nothing but a virgin and disinterested retina. In contrast, Cordeiro postulated the study of behavior in relation to visible facts charged with intention and meaning inside the historical and the social context. Todos os nossos sentidos eles têm níveis de interpretação. Quando a gente vai olhar um objeto, olhar uma figura, a informação primeiro ela chega bruta, crua, no córtex cerebral. E a gente chama isso de nível primário
da captação. Eu não sei se aquele objeto é um retângulo, é um círculo. Aí o cérebro vai para um segundo nível de interpretação, que são as áreas secundárias de associação, onde o cérebro começa a comparar aquele padrão que você está vendo com aquilo que ele já aprendeu. Quando era criança, por exemplo, que uma determinada figura é um círculo e que outra figura é um quadrado. E ele começa a unir a imagem que ele está vendo com a informação que já está guardada, até dar um match. Quando dá um match, o cérebro identifica, esse é o objeto tal. Esse é o segundo nível de interpretação. Mas nesse nível, a gente não tem emoção, sentimento envolvido ou memória envolvida. E para isso o cérebro usa uma terceira área, que é a área terciária de associação, onde o cérebro ele capta memórias, emoções e relaciona com aquilo que você está enxergando. Isso acontece, na verdade, com todas as modalidades sensitivas. Isso pode acontecer com olfato, pode acontecer com audição, e isso faz com que cada obra de arte, seja ela uma música, seja ela uma pintura, uma escultura, ela gera emoções e sentimentos diferentes das diferentes pessoas. Março de 64, golpe de Estado seguido de ditadura militar, fechamentos do Congresso e 17 decretos institucionais, dentre os quais o AI-5. Censura, repressão, tortura. Anos 70, o auge da ditadura militar como o milagre brasileiro, no mesmo momento em que o regime censurava por todos os meios de comunicação do país e torturava e exilava os seus dissidentes. Cultura brasileira completamente esvaziada e anacrônica, com tudo o que acontecia no país e no mundo. Estabelecimento definitivo de um mercado cultural globalizado, produtos que apostavam na massificação do consumidor. Um esvaziamento da cultura, um esvaziamento do pensamento e da crítica política. E é neste contexto que surge um grande desafio. Como produzir arte durante a ditadura militar instaurada no Brasil com esse golpe de 64? Como criticar a realidade do país através da arte? Como contestar que há marasmo, academicismo, envelhecimento, rotina, alienação, sonolência? Em 64, é neste momento, sim, que surgem os primeiros popcretos, construídos no ano do golpe militar. A nova figuração denuncia a coletivização forçada do indivíduo, consequência dos poderosos meios de comunicação atuais, a TV, o cinema, o rádio e a imprensa, a serviço de uma oligarquia financeira cada vez mais ávida de lucro. Não, já havia, se falava em pop art, né? Eu acho até, eu tive verificando, parece que a exposição dos pop artistas americanos se deu em 66, portanto não havia uma influência direta, mas era diferente. Por isso que eu dei esse nome híbrido, que também não tem a mesma coerência, vamos dizer assim, da fórmula do Cordeiro, mais teórica, mais técnica. Mas era uma ideia de que você introduzir elementos da paisagem urbana, não é? Mas com uma estrutura.
Destaca-se nesse período o Parque Infantil do Clube Espéria, um jardim concreto, para o qual é possível retomar uma formulação de Max Bense. As formas da cultura imbricadas com as formas banais do cotidiano. A pop art norte-americana, o novo realismo francês, a arte popcreta brasileira inserem na nossa realidade novas manifestações. Pedem uma análise crítica adequada e um julgamento do que já foi feito. Discute-se nesse contexto de confronto de civilizações a tecnologia. Os primeiros registros do uso da informática para fins comerciais, a IBM lançando seu chip, os primeiros homens e até mesmo robôs foram à Lua. Movimentos de contracultura, a moda como estilo de vida. Lembro-me muito bem dos tecidos de tubinho, do terninho Jacqueline Kennedy ou das estampas psicodélicas. A música emerge como um ato político. Popularização, quem não se lembra do rock and roll com as bandas, os Beatles, os Rolling Stones em prol das causas políticos sociais. É cada vez mais evidente para mim a necessidade de diminuir o provável em favor da surpresa, da desordem e da imprevisibilidade do aleatório, do aumento de significado. Demolir o significado é demolir o sistema, é a desordem ou um tipo de ordem não habitual. Quando estamos diante de uma imagem, digamos, uma imagem complexa, o nosso cérebro tende a reconhecer da forma que é mais agradável para ele, a forma que é mais simples para ele reconhecer. E isso é baseado nos padrões que já estão guardados em gavetas dentro do nosso cérebro. A gente tem esses padrões, pega os padrões e compara com o que a gente está vendo. Às vezes o cérebro nos engana, porque a imagem que a gente enxerga nem sempre é o que ela é. Nem sempre é o que ela é, mas o cérebro faz com que você acredite que seja. Quando a gente tem perda de elementos de uma determinada imagem, o cérebro ainda é capaz de trazer essa interpretação, porque temos essa capacidade de enxergar o todo da imagem. Conseguimos ver a imagem de uma forma completa, juntando todos os elementos que fazem parte dela. E conseguimos também, o cérebro permite, a gente individualizar todos esses componentes e conseguimos alternar do componente individual para o componente do todo, da hora e na forma que a gente quer. Existem processos cerebrais e áreas cerebrais que permitem a gente fazer essa transição da parte para o todo, do todo para a parte. No final de 1968, início de 1969, toda a nossa família foi para a Itália e para a França. E nessa oportunidade que eu conheci a minha avó, meus tios, minhas tias, minhas primas, enfim, toda a família. A razão dessa viagem foi uma exposição individual, onde ele mostrou as suas obras cinéticas, os seus planos urbanísticos e seu autorretrato probabilístico. Esta exposição passou por Roma, por Paris e por Milão. Valdemar Cordeiro ha riunito alla Casa do Brasil uma série di progetti urbanistici, di opere cinetiche e oggettuali, di studi sui computers. Artista, critico, urbanista, designer, Cordeiro è un esempio riuscito di intellettuale moderno, un intellettuale da non contestare. Cordeiro lavora infatti per il futuro, per un mondo più libero, armonico, progredito. La sua sociologia, pur comunitaria, salva gli individui, difende il singolo, si basa sulla gioia di vivere insieme.
pneu é fator determinante da problemática territorial. As preocupações com o sistema viário assumem uma importância cada vez maior. Se de um lado essas preocupações são mais do que justificáveis, em contrapartida, os técnicos em São Paulo não parecem dispostos a reconhecer a insolubilidade física e financeira deste problema. Atendendo à demanda crescente da roda, as cidades estão morrendo atropeladas. A rede das telecomunicações está determinando o colapso iminente das ideias urbanísticas baseadas no transporte físico e no pneu. Em 1969, fui convidado a participar da equipe local de acompanhamento dos trabalhos de elaboração do Plano Diretor de Goiânia, a cargo de uma equipe de São Paulo, coordenada pelo arquiteto Jorge Wilhelm. Valdemar fazia parte dessa equipe. Comentei com o Jorge que o Valdemar era meu irmão, por parte de pai, mas não nos conhecíamos, porque eu era ainda criança quando ele chegou ao Brasil, em 1946. O Jorge, quando o Valdemar veio a Brasília, a Goiânia, a primeira vez, então nos apresentou. Conversamos um bom tempo sobre diversos assuntos, como se já nos conhecêssemos há muitos anos. Mas não falamos sobre as questões familiares, pelo menos nesse primeiro contato. Isso veio depois das diversas vindas de Valdemar a Goiânia, quando sempre estivemos juntos. Ele, Sônia Helena e eu. Posteriormente, inclusive, trabalhei com o Valdemar em alguns outros projetos, entre eles, por exemplo, o Plano Diretor de Fortaleza. Em Goiânia, são de autoria do Valdemar, o projeto da Praça Universitária, totalmente construída, e o projeto paisagístico da Praça dos Buritins, apenas parcialmente implantado. No encontro motivado por razões profissionais, em 1969, resultou uma convivência fraterna. Mais tarde conhecemos Helena, Ana Lívia e Fabiana, com quem nos demos muito bem e nos iniciamos nos visitando sempre, até com frequência. Posteriormente, tomamos contato com a família romana de Valdemar e nos tornamos todos ainda uma grande família ítalo-brasileira, da qual, aliás, hoje eu sou o decano. Não importa o que se vive, mas como se vive. O único bem da existência é a consciência e a imagem das imagens. A imagem da dor não dói, a imagem da tragédia é o grande consolo. Se eu soubesse, se eu construísse a minha existência, as mágoas, as ofensas, as punhaladas, seria libertar-me desse pesado legado de banalidades, que consome os meus dias inutilmente. A luz do reflexo é muito mais forte. Os reflexos da existência são a existência. Ver e apalpar a própria pele e o mundo sob a pele. O grande do pequeno e o inútil do importante. Viver. Also in 1967 was his autorretrato probabilístico, which kind of shattered the image of the self-portrait. So it fragmented the artist's face into many pieces and different layers and worked with a binary logic, sí or no, which were some of the panels in the paint or in the work of art. And the self-portrait was a kind of, on the one hand, reflecting the changes that mass media was already enacting upon the circulation of images, but it was also a leaving behind of these traditional genres. In some sense, for Cordeiro, the self-portrait, the artistic genius, were passe forms, just as was the centralized city. He sought decentralization of the city, like decentralization of the artist's face, as kind of the same plane as digital logics began to emerge. Ele estava passando pela Major Sertório, onde ele tinha o estúdio, e ele me chamou para ver os trabalhos que ele estava fazendo, ele mostrou. É uma fase inicial, né, das técnicas de computarização, né, que dá um trabalho enorme, aqueles rolos e rolos de papel. Mas foi uma pesquisa muito interessante, quer dizer,
eu acho que, de certa maneira, tem muita consequência diante dos pressupostos do trabalho dele, né? Quer dizer, ele vislumbrou nas formas estruturais da arte concreta, as formas geométricas, elementos que podiam induzir a uma organização por meio de novos códigos. Os computadores nos anos 60, 70, além de serem muito menores do que nós conhecemos hoje, não em tamanho, mas em capacidade, eles tinham uma grave deficiência nos dispositivos de entrada e saída, que eram muito rígidos. Você usava cartões perfurados para entrada e para saída você imprimia em folha de papel contínuo. Então era muito difícil você fazer qualquer coisa que levasse a tons de cinza ou levasse a imagens. Isso era difícil nos dois sentidos, tanto para adquirir a imagem, porque isso teria que ser digitalizado à mão, provavelmente enquadrando a fotografia e decidindo qual é o tom de cinza de cada quadradinho, cada pixel dela, e depois porque isso seria de novo impresso num dispositivo discreto, a impressora, onde você conseguiria tons de cinza superpondo caracteres. Então, por exemplo, você superpõe o M e o W para dar bem escuro, o X e o I, talvez para dar não tão escuro, o X sozinho ou o I. Então isso era uma arte que tinha que ser desenvolvida na época, e o Valdemar, pioneiro nisso aí, totalmente pioneiro nisso, gerou trabalhos maravilhosos nessa área. Na época, o computador era uma coisa rara, cara e central, por isso chamado mainframe. Com o tempo, se descobriram formas de melhorar este acesso. Então, a primeira forma foi terminal. O que é um terminal? Um equipamento que é basicamente um teclado e um exibidor ligado via uma linha telefônica em que você acessa o mainframe. Você continua usando só o mainframe como poder de processamento, mas você o acessa remotamente via um terminal. Essa foi a fase de começo de disseminação da computação. Com a entrada em cena do microcomputador pessoal, você passou a ter poder de computação na sua mesa. Então você não precisava depender apenas do cérebro remoto, que era o mainframe. Então, nessa época que nós estamos tratando, são de mainframes, computadores cuja memória, comparada com o que você tem hoje no seu celular, era ridicularmente pequena, né? E custavam um monte de dinheiro. Havia arte até em se programar essas máquinas, porque não era trivial, e havia, evidentemente, a arte de usá-las para produzir arte. In which they took mainly photographic images and processed them through an IBM to create pixelated digitized versions, in which they then introduced increasing amounts of noise so that the image became increasingly unintelligible or illegible. They were very much interested in that border. And some of these, Cordeiro did images where he was interested in style as so much pattern. So a house in Pirambu where kind of a local artist had used geometric designs, anticipating in some sense later computer designs, or cracking the code of Goya. Cordeiro wanted to reproduce a Goya painting through this process of digitization and see if he could understand what style meant. But for the most part, the images were human depictions. And Moscati had said that this was because the two felt that the computer was very cold and that they wanted to sort of humanize it, which may be true. You could also see these working with the human figure, though, as part of an abiding interest from Cordeiro in manipulating the very images that the mass media were putting out there of mythological notions of, or ideological notions of, Valentine's Day, for example, as one of the images was they used, or what a portrait might look like, especially the question of how to represent masses in a moment of political authoritarianism.
Valdemar Cordeiro was very important for the reception of computing in the arts in the Brazilian context, but he was also very important for the New Tendencies. The artist movement had organized one of the first computer art festivals worldwide in 1968 under the name New Tendencies for Computers and Visual Research. And what was striking then, the call for projects was mainly answered by not by artists, but by engineers, mathematicians, physicists, simply because they were the ones who had access to computers at that time. In this situation, Valdemar Cordeiro and also the Austrian artist Marc Adrian were very important in helping to legitimize the so-called electronic brain as a means of art. For the 1969 exhibition, Cordeiro did not submit a visual work, but one could say a work of computer-generated poetry. It was called Informational Content of 3 Consonants and 3 Vowels. It was a printout on computer paper of a program called BABA that he had developed with Giorgio Muscati, an associate professor in the Department of Physics at the University of Sao Paulo. And the program generated sequences of vowels and consonants, new words, using the language's probabilities as they appear in the popular Portuguese dictionary. Some of these words actually existed. Others sounded as if they did. It was not until 1973 that Cordeiro sent his visual experiments made by the means of computer to Zagreb, namely the series Derivations of an Image, A Woman Who Is Not BB, or People. In the New Tendencies, there were different strategies to explain why the integration of the computer in the arts was a logical consequence of what the New Tendencies had done so far. In this context, a letter written by Valdemar Cordeiro to the organizers of the New Tendencies in August 1968 is very interesting. He wrote, "The whole effort of the avant-garde is characterized by a digitization of the artistic language. The difference between the avant-garde of the first industrial revolution and the current avant-garde is a technological difference, not a difference of method. Both are aiming to translate the work into numbers. Genealogies like the one Cordeiro proposed were important at this point to stabilize the idea that the arts had to embrace the computer, a machine that was believed to bring about a revolution more important than the machine revolution that inspired Karl Marx." As obras de arte eletrônica são interdisciplinares, aproveitando descobertas no campo da neurologia e da psicologia de Gestalt visual. Podemos destacar semelhanças evidentes entre a arte concreta e a computer art. Cordeiro was also extremely interested in the ontological promises of this new digital era, and he was really prescient in a few ways. In 1971, he organized Artionika, exhibition of computer art for which he wrote an essay, and in that essay, Cordeiro really signals some of the coming challenges and possibilities of digital culture. He understands, for example, contrary to what we might think, that the body and the computer are very much aligned rather than representing kind of an anathema to one another. So he was interested in the ways that the human body processes electronic signals, much like the computer. He thought that both artists and computers were, rather than working to produce objects, really working to produce templates for understanding and processing information. He foresaw that computers would play an important role in processing images in the future. And importantly, and maybe less known about Cordeiro, he was really interested in the promise that decentralized sharing of information in the coming era, what influence that might have for improving environmental sustainability and counteracting environmental degradation in urban centers. A arte digital responde à evolução tecnológica e à situação cultural produzidas pelo crescimento demográfico, pelos grandes aglomerados urbanos, pela diminuição das distâncias físicas e pelo desenvolvimento das telecomunicações. A computer art
é a realização de ideias por imagens, através de operações aritméticas e lógicas, abrangendo variáveis psicológicas, éticas, sensoriais, ideológicas, sensíveis e intelectivas. Hoje, a comunicação mais frequente ocorre pelos sentidos, via sistema nervoso. É altamente provável que no futuro essa tendência vá aumentar. Uma das maiores emoções que meu pai teve foi ter sido convidado para criar um Instituto de Artes da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Ele trabalhou duro e quando ele apresentou o resultado para o professor Zeferino Vaz, reitor, e para o professor doutor Rogério Cerqueira Leite, eles decidiram outorgar a ele o título Doutor Honoris Causa, porque, apesar de ser um intelectual brilhante, ele nunca cursou a universidade. Ele era um autodidata. Quite a strong dimension of socially engaged art. Very explicitly socially engaged art that is very rare in those kind of artworks, as you are talking as concrete art or early digital art. In his artwork, this is not BB, this lady is not BB, referring to Brigitte Bardot. The image shows indigenous Vietnam woman as in the time of Vietnam War. And as such, this work and some other works by Cordeiro are tracing the beginnings of the explicit social engagement within digital art. And as such, he's one of the few in the world who start to do it. The artists start to take this stance and this joining those two practices in late 80s, beginning 90s. Another point that I found very interesting in Cordeiro's artwork is that he used mass media, especially for distribution of his artwork, and then that he designed those digital images made to be printed in the big editions in newspapers. And as newspapers was the dominant mass media of a time, we are talking about beginning 70s, those distribution through the newspapers was a quite original contribution how digital art participate in the mainstream, and that's like a very early stage of it. And as such, I found him as one of the most interesting artists in the second half of 20th century. Valdemar Cordeiro foi mais que um artista. Foi crítico de arte, comentador cultural, paisagista e urbanista. Entrou para a história da arte brasileira e mundial pela sua contribuição marcante. Valdemar Cordeiro foi, acima de tudo, um humanista. 30 de junho de 1973, sábado. Já era quase a hora do almoço e meu pai ainda dormia. Ele nunca acordou.